Olá, sejam muito bem-vindos à quarta aula do projeto. Meu nome é Júlio Mesquita, eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e o tema dessa aula vai ser Introdução ao Empreendedorismo. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenado pelo professor Dr. Felipe Centeno. Esse projeto consiste na veiculação de conteúdos voltados aos microempreendedores e tem por objetivo amenizar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus na sociedade. Vale lembrar que na descrição do vídeo tem um link para você fazer uma inscrição e receber o certificado do projeto, bem como a avaliação do conteúdo semanal, além do material de estudo do conteúdo que foi visto. Bom, para iniciar explicando o que é empreendedorismo, eu vou partir do conceito do economista Joseph Schumpeter, que está no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, certo? Ele define a mentalidade empreendedora como sendo o processo de destruição criativa. O que é destruição criativa? É você ver uma realidade, certo? Você vê alguma coisa lá que pode ser modificada e melhorar, tá? Às vezes as pessoas não têm a necessidade de alguma coisa e cabe ao empreendedor gerar necessidade nessas pessoas. E tudo isso depende de como ou você produz um produto, certo? Como você reinventa o seu produto, ele pode ser bem inovador, mas também depende de como você vende esse seu produto, certo? Você pode ter um produto que às vezes não é tão útil quanto as pessoas de fato imaginam, mas você vende ele bem, agregando valor, certo? Se você quiser entender melhor o que é agregar valor, volte aí 2 vídeos que você vai entender sobre plano de negócio. No vídeo sobre plano de negócio eu expliquei como que você vai agregar valor para um produto, certo? Agregar valor é como você vai vender, é como você vai expor o seu produto. Então, um empreendedor, ele vai pensar um produto, analisar como que ele pode ter alguma coisa diferencial frente ao mercado. Então, para o empreendedor é muito importante que ele analise o mercado, certo? O empreendedor não é só o cara das ideias, ele tem que pensar. Algumas pessoas entendem empreendedorismo como assumir riscos. Sim, é muito importante assumir riscos, mas um bom empreendedor não assume riscos que não sejam pensados, riscos racionais, certo? O empreendedor ele tem que analisar todos os aspectos do projeto dele, analisar a concorrência, pensar a viabilidade do processo. É por isso que nos últimos vídeos eu comentei sobre plano de negócios, pensar o que você está fazendo, pensar no mercado, usar o Canvas, certo? O Canvas, se você está querendo começar a empreender, o Canvas é uma boa metodologia para iniciar o processo. Então volte em um vídeo, entenda melhor o que é um plano de negócio, o que é Canvas, que isso vai te ajudar a empreender. Outra coisa que é muito importante, certo, abordar do empreendedor, é que o empreendedor ele não vai ser responsável só por desenvolver novos produtos. E aí eu vou citar o caso de Henry Ford, que foi o responsável por, não pela criação do automóvel, certo, mas principalmente por como ele vendia o automóvel e como ele produzia o automóvel. E aí é que entra a metodologia de produção. O empreendedor ele pode reinventar a metodologia da produção, que foi exatamente o que Ford fez. Ele conseguiu produzir um veículo mais barato, com uma boa resistência e conseguiu sair à frente dos concorrentes. Então, ele não fez alguma coisa diferente, certo? Não, de fato, no projeto. O desenvolvimento do produto dele era bem semelhante a outros produtos, mas o que ele tinha de diferencial era o processo produtivo. Esse processo produtivo fez ele baratear o produto. E barateando o produto, ele acabou pegando a fatia de mercado que cabia a ele. Então, ele conseguia vender o veículo mais barato, logo ele vendia mais, ele popularizava mais
o seu produto. Algumas características que cabem ao empreendedor, certo? Vai ser ter determinação. Então, o empreendedor ele pode pegar a ideia, mas ele pode não usar, certo? E isso não é uma característica do empreendedor. O empreendedor ele tem que ter determinação para buscar a viabilidade da ideia. Não é determinação para aplicar a ideia. É determinação para ver se a ideia que ele teve é viável. Se ela não for viável, um bom empreendedor já descarta de cara e pula para alguma coisa que vai dar retorno. Outra coisa que é muito importante é a habilidade de você se organizar. Então, o empreendedor tem que ter todo o passo a passo das atividades que ele tem que fazer no processo de desenvolvimento do seu produto, de estudo, no processo de vendas. Então, uma das principais habilidades do empreendedor é organização. Todo bom empreendedor, seja ele querendo produzir alguma coisa, certo? Iniciando um produto, ou ele já tendo o seu comércio, tendo o seu produto, sendo um vendedor, ele precisa ter organização. E aí eu vou lembrar também do conceito da primeira aula, que é a capacidade administrativa, certo? Proposta por Fayol. A capacidade administrativa é a principal dentro das empresas. Então, se acha que isso é importante, quer entender um pouco mais, primeira aula eu comentei sobre a capacidade administrativa. Outra coisa que é muito importante é o empreendedor conhecer todas as etapas do processo produtivo. Então, por que isso é importante? Porque o empreendedor ele tem que ter ligação com a metodologia de produção, assim como o Henry Ford tinha. O empreendedor, conhecendo bem os processos, a forma com que o seu produto é feito, ele vai pensar alternativas para minimizar o tempo gasto. Então, Ford viu uma brecha lá, alguma coisa que ele poderia modificar para ganhar tempo, para diminuir custo, e ele abraçou essa forma, mudou, melhorou, fez as devidas mudanças e conseguiu desenvolver melhor o seu produto, não tendo um produto melhor, e sim tendo um produto mais barato e mais eficiente, ou seja, custo-benefício bem maior. Também é característica, certo, do empreendedor assumir responsabilidade. Então, se ele teve uma ideia, certo, só ele é responsável por essa ideia. Ou seja, deixa eu explicar melhor isso. Quando você pensa em um produto, só você sabe realmente como você quer vender o seu produto, como é que esse seu produto agrega valor. Então, não adianta você ter a ideia e vender a sua ideia, certo? Essa ideia vendida não vai ser exatamente o que você realmente propôs. Então, o empreendedor ele tem que ser, tem que ter a capacidade de assumir a responsabilidade e ter a ideia e tocar a ideia para frente. Então, por aí, para que a gente encerra essa parte introdutória, eu acredito que deu para entender bem o que é empreendedorismo, quais são as características básicas. E semana que vem eu vou fazer uma aula 2 sobre empreendedorismo, que vai ser como empreender em momentos de crise. E principalmente como empreender no momento atual que a gente está vivendo. Momento de pandemia, momento de coronavírus. Então, a sociedade está passando por uma pandemia, uma situação que nunca foi vista antes, pelo menos pela geração atual, e vou comentar com vocês como pode ser feito um empreendimento durante esse período. Se isso te agrada, se você tem interesse, aguarde o próximo conteúdo que deve sair próxima semana.